Então vamos lá, Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Amém. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como é gostoso ouvir o próprio Deus falando desse jeito, nessa passagem com Josué, hoje com cada um de nós que estamos aqui. Nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Mais uma vez, a terceira vez só nesses 9 versículos. Seja forte e corajoso. Será que algum de nós também está precisando ouvir isso hoje, diante dos desafios que nós temos enfrentado nas nossas vidas? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Posso ouvir você dizendo amém? Amém. Aleluia, isso é palavra de Deus. Como é bom a gente poder ver aquilo que o Senhor fez através da vida de um homem, principalmente quando a gente já conhece o final da história, vamos falar a verdade. É bom a gente ler, mas imagina você nessa mesma situação de Josué. Ele está sucedendo um homem que era simplesmente um herói nacional. Ele era o libertador, ele era o legislador, ele era o juiz, ele que resolvia tudo, Moisés. E de repente Josué está ali caminhando do lado dele, vendo o Senhor fazer tudo o que fazia na vida dele e através da vida dele, e de um dia para o outro esse homem morreu, não está mais. E o Senhor fala: Josué, agora é você. Fácil, né? Tranquilo. E é interessante como o Senhor muitas vezes nos apresenta situações como essa. Homens que se destacaram tanto e que viveram de uma maneira tão forte aquilo que o Senhor tinha nas suas vidas, que nós acabamos nos apoiando neles. Que nós acabamos nos apoiando nesses heróis nacionais. E aqui eu quero dizer, não necessariamente um homem, uma pessoa, mas quem sabe uma situação que você tenha na tua vida, que você precisa identificar, que quem sabe você está se apoiando nessa situação e não vivendo aquilo que você de verdade tinha que estar vivendo, que era uma confiança total em Deus. E eu vejo a Bíblia falando para mim algumas vezes sobre situações parecidas a essa. Por exemplo, se você vai lá para Isaías capítulo 6, ele está dizendo justamente isso. No ano em que morreu o rei Uzias, sabe o que aconteceu? Eu vi o Senhor. Outro herói nacional, outro homem que tinha destacado, que tinha feito grandes coisas, e por isso aqueles que estavam em volta, quem sabe se apoiavam. Eu quero te dizer aqui hoje, que o Senhor não quer que você se apoie em outra coisa que não seja a palavra dele para a tua vida, que não seja a presença dele na tua vida. Por isso hoje eu quero te dizer, se assim como Josué, você se encontra numa situação como essa, em que existem grandes desafios sendo colocados diante de você, e apoios foram tirados da tua vida, situações onde você
se confiava, situações onde você se apoiava, pessoas que faziam com que você tivesse de repente mais cômodo, foram tirados da tua vida, é porque o Senhor quer se mostrar na tua vida como nunca se mostrou antes. É porque o Senhor quer fazer na tua vida coisas que Ele nunca fez através da vida de ninguém, como a gente vê acontecendo aqui com Josué. Existia uma promessa, existia uma palavra, existia um compromisso do próprio Deus com relação ao seu povo. E Josué seria o instrumento nas mãos do Senhor para que essa palavra se cumprisse. Quantos de nós aí estamos exaustos, cansados, porque a gente acredita que a responsabilidade é nossa, que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava, nós estamos fora daquilo que o Senhor nos chamou para viver. E ontem, como o Senhor falou com a gente de uma maneira tão forte, através de algumas palavras que nós vínhamos escutando na estrada. Quantas vezes a gente está analisando o viver, aquilo que o Senhor nos chamou a viver, de acordo com os resultados que os nossos olhos podem ver e que a nossa mente pode entender. Mas o que é ser bem-sucedido para você? O que é viver a promessa do Senhor e saber que Ele está com você? É o número de seguidores que você tem? É o número de likes que você tem? É o resultado que as pessoas estão vendo você alcançar? Ou é aquilo que o Senhor colocou no teu coração e você tem sido obediente à palavra que o Senhor colocou no teu coração? Porque se a gente olhar essa questão do sucesso, se a gente for olhar para Jesus, a gente vai falar, poxa, mas que sucesso teve Jesus? Terminou morto, crucificado, foi executado da pior maneira que poderia ser feito na época. Mas ele tinha um propósito tão grande na sua vida que ele ressignifica aquele instrumento de tortura e torna ele um símbolo. Somente 12 que ele impactou e que chamou para estar ali perto. E além disso, entre esses 12 ainda um trai e nem ele está ali. Fala para mim, fala sério, friamente aqui hoje, se você estivesse olhando Jesus, vendo os resultados dele imediatos ali naquela hora, como é que você ia reagir? Você ia falar, não deu certo. Você ia falar, não funcionou. A coisa aqui não andou. Quantas vezes você está aí triste e desanimado porque você está olhando e fala, não aconteceu do jeito que eu queria, mas eu quero te falar que viver propósito é fazer aquilo que o Senhor te chamou para viver. É ser obediente ao chamado do Senhor na tua vida, independente de qual seja. Se o Senhor te deu plataforma, se o Senhor te deu influência para compartilhar com aqueles que você está andando hoje, simplesmente faça aquilo que o Senhor colocou no teu coração e viva bem sucedido de acordo com o que o Senhor te mandou fazer. Seja fiel à palavra do Senhor, porque Josué está aqui vivendo justamente esse momento, mas sabe o que acontece? A visão que o Senhor tinha dado para ele já não estava mais em questão. O Senhor vem e mostra, e a partir daquele momento a atitude dele muda, ele já entra em ação imediatamente, ele começa a fazer aquilo que o Senhor havia mandado ele fazer. E a gente viu aqui, 3 vezes, nesses primeiros 9 versículos, o Senhor está falando, o próprio Deus está falando para ele, não desanima, não se desespera, seja forte, seja corajoso. O Senhor não ia falar por nada, Ele falou porque Ele sabia com quem Ele está falando, Ele sabia o que estava acontecendo no coração de Josué, assim como Ele sabe exatamente o que a gente está vivendo, assim como Ele sabe exatamente o que a gente está experimentando, e diante das situações muitas vezes a gente se apavora, e o Senhor hoje vem, olha nos teus olhos e te fala, não se desanime, não se apavore, eu vou estar com você por onde quer que você andar. A visão não pode estar em questão. Por isso, se você ainda está questionando a visão que o Senhor colocou no teu coração, hoje é dia de viver e sair desse lugar transformado pelo poder de Deus aqui nesse lugar. Hoje vai deixar de existir dúvida no teu coração. Hoje você vai sair daqui vivendo uma certeza absoluta de que o Senhor te chamou para viver aquilo que você, aleluia, foi trazido para viver aqui nesse lugar. E isso não está ligado àquilo que você entende ou àquilo que você concorda. E eu posso te dizer isso em primeira pessoa. Muitas vezes a gente está falando, não, mas meu sonho ainda não aconteceu. Não tem nada a ver com teu sonho. Mas a minha vontade ainda não aconteceu. Eu imaginei que... Não tem nada a ver com aquilo que você imaginava que ia acontecer. Viver aquilo que o Senhor te chamou para viver tem a ver com confiança e entrega total nas mãos dEle. Porque no momento em que você consegue viver de acordo com essa visão que o Senhor colocou no teu coração,
Isso vai passar a transformar tudo aquilo que você faz, vai passar a transformar a maneira como você vive, vai passar a transformar a maneira como você fala. Você vai passar a pensar nisso, a orar por isso, a viver por isso e confiar que isso vai acontecer. Não pelos teus méritos, mas sabe por quê? Mas porque Ele te prometeu que isso aconteceria. A palavra está dizendo aqui claramente para Josué: a terra que eu prometi aos teus antepassados. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos, mas o caminho jamais vai ser fácil. O caminho jamais vai ser fácil. E aqui é algo interessante, porque quantas vezes nós vemos o Senhor fazendo isso com grandes homens de Deus? Ele te entrega a visão, Ele te entrega o sonho, Ele te entrega a promessa, Ele te entrega a palavra, mas Ele jamais vai te falar do processo. Sabe por quê? Porque se Ele te falar, só 3, seja forte e corajoso, vai ser pouco para você, porque você vai querer correr, você vai querer fugir, você vai querer se esconder, você vai falar: Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu não consigo, porque o caminho não é fácil. O que você está enfrentando hoje, as dificuldades que você tem diante de você, na realidade elas só mostram que você está realmente onde você deveria estar. Elas só mostram e trazem a certeza de que você está no caminho que o Senhor tem para você. O caminho não vai ser fácil. Eu não sei quem te falou que seria, eu não sei quem te fez essa promessa, eu não sei quem te deu essa garantia de que tudo seria um mar de rosas. O caminho não vai ser fácil. O mandato de Josué, ele começa num momento perigoso da história da nação, da história daquele país. Eles estão prestes a começar a conquista da terra prometida, e isso não seria fácil. Quem conhece a história sabe pelo que eles passam. Quando a gente olha e fala: não, se é promessa, então eu vou chegar lá, vai estar tudo desocupado, vai estar tranquilo, é só chegar e entrar. A gente sabe que não foi desse jeito. Existiam exércitos, existiam povos ocupando aquelas terras, existiam desafios enormes, existiam povos muito mais fortes do que eles, existiam situações que eram simplesmente impossíveis para eles, mas aquele era o lugar da promessa. Aqui, assim eu quero te dizer, se o Senhor te trouxe a esse lugar, onde você sabe que é o lugar onde o Senhor te prometeu, e você está vendo dificuldades, você está vendo situações inclusive impossíveis de serem superadas por você mesmo, eu quero que você saiba que o Senhor te trouxe com um propósito, e Ele vai te fazer viver uma confiança sobrenatural, que você jamais viveu antes na tua vida, para que você viva o cumprimento da promessa do Senhor para a sua vida. Você precisa ser fortalecido por essa visão. A visão não pode estar em questão. Para Josué era aquilo, era ocupar a terra prometida. Isso é o que eu tenho que fazer. Mas para que isso aconteça, Josué precisa aproveitar a visão e se fortalecer dela. E mais uma vez, a julgar pelas vezes que o Senhor está falando: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Quantas vezes isso aparece no capítulo 1? Nós vemos que Josué tinha medo de falhar. Nós vemos que Josué não tinha certeza, não estava seguro até aquele momento do que precisava ser feito. Quantas vezes você está nessa mesma situação, questionando, porque vai além do teu entendimento, questionando, porque vai além da tua possibilidade, questionando, porque você não consegue encaixar todas as peças no lugar de acordo com aquilo que você pode fazer. E quantas vezes nós vimos homens de Deus vivendo dessa maneira, questionando porque aquilo que o Senhor estava fazendo ia além das possibilidades dele, mas o Senhor nos traz hoje aqui a esse lugar, para que nós possamos andar e caminhar em confiança total àquilo que Ele tem colocado nos nossos corações. Se você olhar para o lado aqui agora, você vai ver o que é resultado de passos de fé, dados sem garantia nenhuma. Medo, se fosse eu aqui no Josué, o Senhor já teria falado umas 25 vezes, só nesses 9 primeiros versículos. Está com medo, está inseguro, um montão, muito inseguro. Mas no momento que o Senhor mostrou, no momento que o Senhor confirmou, no momento que o Senhor falou, isso passou a me alimentar, isso passou a me fortalecer. Quantas vezes a minha mente, os meus olhos me falavam: acho que não funcionou, hein?
Mas daí vinha a visão e falava, mas eu te prometi, eu vou cumprir aquilo que eu te falei. E cada vez que eu vejo um de vocês entrando por essas portas, é como se eu ouvisse o Senhor confirmando a sua promessa, o Senhor confirmando a visão que Ele deu, e o Senhor cumprindo a promessa que Ele deu. Que você possa viver essa mesma situação hoje. Quem sabe o Senhor já está aí, na 30ª vez te falando, seja forte, seja corajoso. Lembre-se das promessas. Lembre-se, como a palavra nos fala, traz à tua memória aquilo que te dá esperança, e é isso que eu quero te falar aqui hoje. Começa a pensar naquilo que você tem, e deixa de lembrar somente daquilo que você não tem. Começa a agradecer a Deus pelo que Ele já fez, e não pelo aquilo que você imaginava que Ele já teria feito e ainda não fez. Começa a caminhar de acordo com aquilo que o Senhor te entregou nas mãos hoje, agora, porque tudo que você precisa para viver a promessa do Senhor na tua vida, já está na tua mão ou está ao teu alcance. E para falar disso, eu volto na história do próprio herói nacional, o próprio Moisés, que está ali trazendo inclusive, quem sabe, uma certa instabilidade para a vida de Josué no momento que ele não está mais. Mas quando Moisés é chamado, acontece do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas o Moisés era diferente, ele era o homem dos ICs. Moisés, é o seguinte, você vai lá e você vai falar, não, mas e se não me escuta? Mas e se não dá certo? Mas e se não acontece desse jeito? É o seguinte, só vai lá e fala que o eu sou te enviou. E o homem dos ICs começa a ser transformado. E o homem dos ICs começa a fazer parte de uma história e de testemunhos tão poderosos da manifestação do poder de Deus, que o homem cheio de dúvidas, o homem que vem do deserto, depois de 40 anos vendo que não era ninguém, começa a experimentar o que Deus pode fazer através da vida de um ninguém que confia no Senhor incondicionalmente. E se transforma num herói nacional, porque teve confiança. E o Senhor nos traz a esse mesmo lugar aqui agora com o seu sucessor. Deus intervém com encorajamento. E Ele fala o seguinte, assim como eu estava com Moisés, eu também vou estar com você. E aí vem essa frase que eu gosto tanto, e para mim me faz tão bem, nunca te deixarei, nem te desampararei. Quantas vezes a gente precisa escutar isso, naquilo que a gente está passando hoje, nas situações que a gente está enfrentando agora, nos nossos relacionamentos, nos nossos desafios, nunca te desampararei, nunca te deixarei. É interessante como o Senhor nos fala da mesma maneira aqui hoje. Como Ele nos fala da mesma forma agora, nas nossas situações e nas nossas dificuldades. Eu quero que você se alimente da visão que o Senhor colocou no teu coração. Se você tem promessas de Deus, feche os teus olhos aí agora. Comece a se lembrar daquilo que Deus te prometeu. Quem sabe você não vem pensando nisso, quem sabe são tantas dificuldades, são tantas dinâmicas que você tem entrado aí tentando resolver segundo a tua capacidade, que você se esqueceu das promessas do Senhor. Mas nesse momento, fecha os teus olhos e começa a lembrar daquilo que Deus te prometeu. Começa a ser alimentado por essa visão, começa a ser nutrido, começa a ser fortalecido por aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Porque não vai ser a tua maneira, não vai ser do teu jeito, não vai ser no teu tempo, mas na hora certa, no tempo de Deus, as coisas vão começar a acontecer. E a promessa do Senhor vai se cumprir na tua vida. Aleluia. Seja intencional com tudo relacionado a essa visão. Depois de lembrar aí dessas promessas, depois de lembrar da visão que o Senhor colocou no teu coração, eu quero te falar aqui, continuando, seja intencional, com tudo, simplesmente tudo, relacionado a essa visão. Foi o que Josué fez. E sabe por que a gente sabe disso? Porque poucos instantes depois de ouvir a palavra do Senhor sobre a vida dele, ele já está emitindo ordens para iniciar a campanha, para começar a entrar na terra, para começar a fazer a parte dele, para começar a fazer aquilo que o Senhor não ia fazer, ou seja, aquilo que era possível, era com Josué. E aí nós já vamos no versículo 10. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão deste ponto,
para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Mais uma vez, é a promessa do Senhor sobre a tua vida. Mas as tribos de Rubem, a Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes essa terra. Essas tribos não atravessaram o Jordão. As suas mulheres e os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. As mulheres e as crianças ficaram, os homens atravessaram para ajudar na conquista dos demais lugares. Vocês o ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, o servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Ele recebe a promessa, ele recebe a palavra, ele está cheio de dúvidas, ele está cheio de questionamento, mas assim que o Senhor confirma aquilo no coração dele, ele já começa a dar passos de fé. Ele já começa a fazer tudo o que precisava ser feito. E aqui mais uma vez eu quero te falar: não pense que a tua vida tem que ser baseada simplesmente naquilo que você deseja fazer, ou naquilo que você gosta de fazer, ou naquilo que você sonhava fazer. Mas hoje o Senhor fala ao teu coração que você precisa fazer aquilo que é necessário ser feito. Muitas vezes, diante desses desafios que você está enfrentando, você não vai se sentir à vontade. Você vai ver as dificuldades enormes se levantando, mas hoje o Senhor te diz que você precisa se levantar e fazer aquilo que precisa ser feito. Não foi num passe de mágica que Josué estava cheio de dúvidas e medos, e de repente isso acabou. Com certeza os medos e as dúvidas continuavam dentro dele, mas imediatamente ele começa a dar passos de fé. Hoje o Senhor te chama para que você tenha uma vida cheia de passos de fé. Quem sabe você estava esperando que do nada as coisas ficassem mais leves e as coisas se aliviassem, e que quem sabe alguém bondoso te ajudasse, mas eu quero te falar que hoje o Senhor te desafia a levantar e dar passos de fé. Passos de fé, muitas vezes você olha para frente e você não enxerga o chão aonde você vai pisar. Mas o Senhor nos desafia a levantarmos o pé e darmos o passo. E enquanto nós damos o passo, Ele coloca o chão debaixo dos nossos pés. Isso são passos de fé. Tudo que Deus precisa é aquilo que você já tem nas tuas mãos. Quem sabe você está olhando e falando: mas eu não tenho nada, eu tenho tão pouco. Como aquela mulher que um dia fala: mas eu tenho um pouquinho de azeite. E o profeta do Senhor fala: vai, junte, peça as vasilhas para os teus vizinhos, peça as vasilhas para quem você conhece. E o milagre começa a acontecer, e o azeite começa a se multiplicar, e aquele azeite se multiplica. Olha que coisa mais linda. Até onde ele se multiplica? Enquanto existiam vasilhas vazias, o azeite se multiplicou. E quem foi encarregada de ajuntar vasilhas? Foi ela. Foi ela. Quem sabe você tem esperado que o Senhor faça por você algo que você pode fazer. Quem sabe você não tem valorizado aquilo que o Senhor já entregou nas tuas mãos, mas hoje Ele te diz: levanta, e com aquilo que já está nas tuas mãos, com aquilo que já está ao teu alcance, viva um milagre do Senhor na tua vida, viva um milagre do Senhor na tua casa, viva um milagre do Senhor no teu ministério, viva um milagre do Senhor nos teus negócios. São passos de fé. O Senhor nos chama a uma conquista de uma promessa que Ele já nos deu, mas você vai precisar levantar, você vai precisar se expor, você vai precisar dar passos de fé, e diante dos teus olhos você vai ver o Senhor fazendo aquilo que você jamais poderia fazer pela tua própria condição. Por isso hoje eu quero te dizer: se você recebeu essa visão do Senhor, se você tem recebido essa promessa do Senhor, não desaproveite isso.
Senhor tem me falado tão forte dessa janela de tempo, onde nós tomamos as decisões que vão determinar o futuro que o Senhor tem para as nossas vidas. Esses 2 milhões de israelitas que saíram do Egito, que estavam ali naquele momento, prontos para tomar posse da terra prometida, a grande maioria deles não entrou na terra prometida porque não confiou, porque não se entregou totalmente nas mãos do Senhor. Mas hoje o Senhor nos fala dessa oportunidade que nós temos. Hoje a decisão está nas tuas mãos. E o Senhor me fala que as decisões que você tem hoje nas tuas mãos são como um leme de um grande navio. Aquilo que você vai decidir hoje vai fazer, vai te levar na direção que o Senhor tem para a tua vida. Por isso eu te digo hoje, tome decisões baseadas na visão do Senhor, na promessa do Senhor sobre a tua vida. Por mais longe que ela possa parecer, por mais distante da realidade que você está vivendo hoje, não vacile. Para de adiar aquilo que o Senhor te chamou a viver. Para de tentar obter todas as respostas antes de dar os passos de fé. Isso não é passo de fé. O Senhor te chama a esse lugar de confiança, onde tudo que Ele precisa é aquilo que já está nas tuas mãos hoje. Por isso eu quero te dizer, entrega tudo nas mãos dEle e viva um novo tempo. Entrega tudo nas mãos dEle e viva um novo tempo, onde a promessa do Senhor se cumpre na tua vida. E não somente você, como a gente gosta de falar. Não é para que você se sinta à vontade, não é para que os seus sejam abençoados, e quem sabe você vire um modelo a ser seguido, um modelo a ser admirado, mas é para que isso comece em você, mas isso comece a fluir através da tua vida, isso comece a alcançar todos aqueles que você tiver a oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Em nome de Jesus. Josué se transformou num líder prático, tinha sim medo de falhar, mas Deus prometeu que estaria com ele, como esteve com Moisés, e simplesmente disse para ele: seja forte e corajoso. E com isso ele entra em ação, e com isso ele começa a viver milagres. Josué 3,7 diz o seguinte: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Hoje, é hoje. Se você confiar, se você entregar, se você der os passos de fé, não é dentro de um tempo, não é em uma semana, não é, é hoje. Hoje eu vou começar a mostrar. Hoje você vai viver de propósito. Hoje você vai viver aquilo que você nunca experimentou até então. Mas muitas situações vão exigir de você coragem. Tem coragem para fazer isso hoje? Tem coragem para confiar de todo o coração? Tem coragem para entregar tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você acredita ter ou ser, nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer? Eu te convido a que você tenha confiança nas promessas do Senhor. Sabe por quê? Porque confiança na promessa vai te fazer conquistar a terra. Quem sabe Josué esperava que o Senhor lhe prometesse um exército armado. Não, Josué, é o seguinte: vou te mandar armamento, vou te mandar aí algumas pessoas especializadas para treinar o exército, e então quando vocês estiverem bem confiantes, vocês começam a conquistar a terra. Não é desse jeito, mas é desse jeito que a gente espera que o Senhor faça. A gente espera que o Senhor abra as portas, que o Senhor derrame a bênção, e então a gente começa a andar. Sabe o que o Senhor faz? Exatamente do jeito que eles eram. Um povo que vinha de 40 anos de caminhada no deserto, um povo desarmado, um povo despreparado, mas com a bênção e a promessa do Senhor sobre as suas vidas. Por isso eu quero te dizer, se você tem promessas do Senhor sobre você, tenha essa confiança nessas promessas e comece a conquistar a terra prometida que o Senhor tem para você. Confiança nas promessas do Senhor. E com isso eu quero já ir finalizando dizendo o seguinte: não são as promessas do Senhor que estão em questão aqui. Não são as promessas do Senhor que estão em questão. Ele já havia feito tantas coisas antes, através de Moisés, e continuava fazendo ali naquele lugar. O que sempre vai estar em questão é se eu e você confiamos nas promessas do Senhor. Aleluia. As
As promessas do Senhor são infalíveis. As promessas do Senhor acontecem no tempo certo. Agora você confia nisso? Você caminha de acordo com isso? Você tem confiança? E não é simplesmente responder que sim. Se você tem confiança, entre em ação hoje. Se você tem confiança, entre em ação agora, no nome de Jesus.